Olá, tudo bem? Meu nome é Elias Jabur e eu vou apresentar aqui o Meia Noite de Pequim para vocês. E hoje o tema é um pouquinho mais pessoal, que é responder uma pergunta que me fazem quase que o tempo inteiro, sobre quais foram as razões que me levaram a estudar China. Bora lá, pessoal? Então, nunca me esqueço de um jogo de basquete que foi a final das Olimpíadas de 1988 de Seul, entre Estados Unidos e União Soviética. Eu tinha na época de 12 para 13 anos de idade e do nada eu coloquei na minha cabeça que eu virei comunista. Simplesmente porque eu estava assistindo um jogo de basquete, a União Soviética ganhou com arremesso, falso engano, no último segundo, e dali em diante a União Soviética para mim virou uma obsessão, uma coisa e tal. E comecei a falar para as pessoas que era comunista, eu nem sabia o que isso. Imagina, né? 13 anos de idade, 12 anos, né? Brasileiro comunista, uau! Isso foi no final da década de 80, no pior momento possível, né? Mas eu fui levando adiante essa história, né? Comecei a ler coisas assim, o que é marxismo, textos pequenos sobre Marx, sobre Lenin, sem entender grandes coisas, mas me simpatizando. Che Guevara, Fidel, essa coisa toda. Em 1991 me filiei ao PCdoB. Em 1993 entrei na Universidade de São Paulo no curso de Geografia. E eu coloquei na minha cabeça que a tarefa da minha vida, como, entre aspas, acadêmico, seria entender as razões de o socialismo não ter dado certo na União Soviética e por que resistiu na China. Ou seja, então o primeiro mito que se coloca é de que eu sou um especialista em China. Não, a China é apenas uma unidade de análise que eu uso para estudar um tema que é o tema da minha vida, que é o socialismo. A minha vida desde então tem sido dedicada a estudar o socialismo e, no caso, a China, né? Pegando aqui em datas, por exemplo, eu entrei na universidade em 93, 94, 95, eu sou introduzido à figura que me orienta até hoje, que é o professor Armen Mamigonian, que é o meu mestre, a minha inspiração, o meu amigo, como se fosse um pai para mim. E é o meu orientador desde a minha iniciação científica até o doutorado e até hoje, né? Por exemplo, eu me lembro que o primeiro artigo meu aprovado para algo foi para o seminário de iniciação científica em pesquisa em geografia na USP em 96, né? Então, oficialmente eu estudo a China há 25 anos, o que demonstra que eu estudo isso muito antes de virar moda, né? Muito pelo contrário, né? Eu me lembro muito bem uma vez que o clima na universidade era tão ruim para quem estudasse socialismo, China, essas coisas, porque, primeiro, o socialismo acabou. Era a época do pensamento único, neoliberalismo, globalização. Então, nunca me esqueço que uma vez eu estava numa aula, já no mestrado, hein? 2003, no mestrado em 2001. Perguntado sobre o que eu estava estudando e tal, eu falei, ó, eu estudo socialismo e tal, a experiência chinesa. A sala inteira olhou pra minha cara como se fosse um extraterrestre, né? Nossa, socialismo e tal. Era uma época em que 9 em 10 analistas economistas e analistas internacionais apostavam que aquela experiência ia dar errado. Então tem toda uma literatura que tem o economista Douglas North como cabeça, o chamado neo-institucionalismo, que coloca que os países que dão certo são aqueles que adotam instituições de livre mercado, a democracia liberal, garantia à propriedade privada, ou seja, uma série de pré-requisitos para que o país desse certo. E como a China é um país que era uma ditadura de partido único, ele é vista desse jeito, então, aquilo ali vai dar errado, é só uma questão de tempo para aquilo dar errado, para aquilo ou se converte em uma democracia liberal ou vai dar errado, né? Então, eu cresço, o ambiente intelectual que eu cresço é um ambiente altamente desafiador. Pela direita, ou seja, por esse lado conservador, da hegemonia das ideias neoliberais e das ideias não marxistas, e pela esquerda, por conta que já entra um outro lado dessa história, né? É o auge das noções de socialismo utópico, outro mundo possível, ou seja, o final da União Soviética ela causa um impacto muito grande nas pessoas, então as pessoas passam a acreditar naquele tipo de experiência, então passa a buscar fora da ciência soluções para as questões existenciais, enfim, que não são científicas, né? Então volta à moda um discurso utópico sobre o socialismo muito forte que perdura até hoje, que inclusive isso é uma luta que eu travo constantemente, não somente contra os neoliberais ou contra a chamada direita, mas contra uma visão utópica de socialismo, uma visão
que não enxerga o socialismo como uma sociedade cuja realização demanda uma produtividade do trabalho muito maior que do capitalismo, por exemplo. E eu fui em frente. O meu orientador, eu nunca me esqueço, que eu defendi meu trabalho de graduação individual em 97, tratando da China, a minha graduação. E no mestrado eu faço um trabalho em que eu faço uma relação entre a crise asiática de 1997 e como a China reage à crise asiática de 97. Então eu concluo ali que a China estava formando uma economia continental unificada, então faço um estudo comparado entre a formação da economia continental chinesa com a economia continental que surge nos Estados Unidos no final do século XIX. Eu concluo, por exemplo, que não existe o capitalismo hoje da forma como ele é, sem levar em consideração aquele processo de formação da unificação do território econômico norte-americano, da mesma forma que quando a China unificasse seu território econômico, coisa que já aconteceu muito antes do que eu previ, inclusive, os impactos para o mundo seriam semelhantes àqueles dos Estados Unidos, inclusive o futuro do socialismo estava muito conectado àquilo. Então esse foi um mestrado, eu escrevi um livro logo em seguida, China, Infraestruturas e Crescimento Econômico, que fez um relativo sucesso, teve um prefácio do professor Luiz Gonzaga Beluso. Enfim, esse foi o primeiro livro que eu lanço. Depois, no meu doutorado, já é um tema mais livre, mais solto, que o meu orientador ele falou para eu criar à vontade. Então, eu faço uma relação no meu doutorado entre o socialismo de mercado, entre o desenvolvimento chinês e um projeto nacional. E é onde eu começo a ensaiar algumas elaborações que eu venho trazido até hoje sobre socialismo, ou seja, eu tenho tentado construir uma visão muito particular de socialismo, né? Primeiro eu resgato um conceito, que é o conceito de formação econômico-social, que é um conceito que eu acredito ser o conceito de fronteira das ciências humanas e sociais, e a partir dele eu passo a reconstituir uma visão de socialismo que me leva a essa visão que eu tenho hoje, ou seja, o socialismo como uma sociedade guiada como uma forma histórica, né? Ou seja, existe uma forma histórica muito avançada, que é aquela que Marx propõe, que é a da abolição da propriedade privada, né? E eu tenho criado uma noção de que o socialismo ele vai se aproximando dessa forma a partir de aproximações sucessivas, a partir de formas históricas crescentes. Então, hoje, a forma histórica com a qual o socialismo se apresenta é a partir da transformação da razão em instrumento de governo, e também com o resgate do pensador brasileiro chamado Inácio Rangel, em que eu constituo, vamos dizer assim, eu construo uma visão em que eu tenho construído uma noção de que a China estaria surgindo uma chamada nova economia do projetamento, que seria nada mais do que um estágio superior, não é, do chamado socialismo de mercado. O que isso quer dizer, assim, sem ser uma fala muito chata, academicista, né? Eu particularmente acredito que teoria e história são duas esferas que andam muito juntas, né? E, portanto, 40 anos de crescimento econômico ininterruptos na China e o surgimento de inovações tecnológicas disruptivas tem elevado a capacidade do Estado chinês em planificar aquela economia, ou seja, ele eleva-se o domínio humano sobre a natureza, né? E isso inaugura novas regularidades, o que significa, em grande medida, que o conceito, como diz o Hegel, ele se manifesta no movimento real. Então a China ela vai puxando adiante, né, para frente a fronteira das ciências humanas e sociais. Então hoje, nesse momento, eu estou empenhado em procurar entender quais são as novas regularidades que surgem desse movimento recente da economia chinesa, que tem dois momentos: a imersão de uma nova formação econômico-social a partir de 78, né, o socialismo de mercado, e dentro desse socialismo de mercado, um núcleo mais avançado que eu chamaria de nova economia do projetamento. Pode parecer confuso tudo isso, mas para quem acompanha os meus textos, e quem vai acompanhar aqui nos outros vídeos vai ganhando mais intimidade com os temas que eu vou estudando. Ou seja, a gente vem aqui trazer informações sobre a China, vamos desconstruindo mitos, e também em grande medida que eu vou com vocês, eu vou dando spoilers da minha agenda de pesquisa, eu vou abrindo meu coração para vocês sobre a minha agenda de pesquisa. Enfim, são 25 anos e um pouco mais de 10 minutos, não é fácil, né? Mas enfim, eu comecei a estudar a China por conta das minhas inquietações em torno da questão do socialismo, né? E isso evolui ao ponto de eu estar tentando criar, vamos dizer assim,
e elaborar sobre esse conceito que se manifesta no real, né? Então é algo historicamente construído, né? Não é algo estático e com pré-requisitos, com checklists, ou seja, a gente tem que observar o socialismo como algo que se apresenta diante de nós como uma forma histórica, né? Não como algo que nossa cabeça cria e que tem que ter reflexo na realidade, ao contrário, ou seja, o pensamento ele é produto da matéria, e não o seu contrário. Pessoal, eu fico por aqui, obrigado pela atenção, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Hoje eu vim teve um comentário de um amigo que falou que eu fico bem de vermelho quando eu estava com essa camisa em um outro vídeo, só que não, eu estou de rosa, né? Ou seja, eu não fico bem de vermelho, eu fico bem de rosa, né? Meu coração é vermelho, mas eu fico muito bem de rosa. Não corta essa parte aqui quando for editar.